Olá, bem-vindos a bordo. Estamos aqui com o Murilo Novaes. E o Murilo vai contar pra gente um pouco sobre a história da vela no Brasil, que ele acompanhou, ele é escritor, editor. Tem anuário, tem narração, já foi editor de revista, né? Algumas. Algumas, escreveu livro que foi best-seller. É verdade, mas estava bem acompanhado com Torben Grael, né? Aí fica mais fácil. O livro chama Lobos do Mar. Muita gente deve ter lido já, comenta aí Eu acho que a galera aí, né, que da vela deve ter lido, que conta a história da participação, primeira participação brasileira, né, de uma equipe brasileira na regata de volta ao mundo, na Volvo Ocean Race. Por sinal, na Volvo você também participa, né? Você faz a narração, Faço né? a locução já há muitos anos, né? Deixa eu pensar, sei lá, uns 12 anos. É, o já. portfólio é grande. Seu apelido aqui é Zé Barquinho, né? Isso pouca gente sabe, isso vai ficar registrado agora para sempre, eu tô ferrado, né? Mas, enfim, sempre fui Zé Barquinho, né? Porque meu avô velejava, minha mãe, né, velejava, então se você me perguntar a primeira vez que eu entrei num barco, eu não lembro, igual meus filhos, né? Eles não vão lembrar, não vão lembrar, tipo, é a primeira vez que eu velejei, a primeira vez que eu fui pro mar, né? Não lembro, né? Minha mãe me botou no Yacht Clube de Brasília, em 1977, logo que eu podia, com 7 anos, né? No Optimist, né? Então, né, fiz escolinha lá, meu professor Ziguinha, né? Um grande velejador, né? Muito orgulho do meu mestre Ziga. Virei publicitário, né? Por uma questão econômica, né? Nada contra, né? Também já passei por isso. É isso, exatamente, por uma questão econômica e fui, tive até um relativo sucesso, cheguei a ser diretor de criação de agências, né? Ganhei prêmio, né? Publicidade tem que ganhar prêmio, né? Aquelas coisas todas, né? Ganhei dinheiro, porque realmente é uma atividade que no alto nível, né? Paga bem, mas aquilo dentro de mim não era o que eu queria fazer, né? Na minha vida. Né? Eu queria ser um professor universitário, né? Assim, quando eu era moleque, né? Estudar sociologia e tal. Velejador eu sempre fui, mas também nunca tinha pensado em ganhar dinheiro assim com a vela, né? Mas foi me dando no saco, para falar em português, claro, aquele negócio de agência de propaganda, cliente, não sei bem, né? E tal. Eu falei, só vou escrever o que eu gosto. E o que eu gosto de escrever, né? Bom, eu gosto de escrever sobre o mar, né? Gosto de escrever sobre vela, né? Sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Agora, é muito curiosa a história, como realmente começou isso, porque aí eu era publicitário, assinava um monte de revista de vela naquela época, né? Não existia nem internet. Revista, né? Então eu assinava um monte de revista de vela, revistas estrangeiras, né? E estava sempre, né, muito ligado nisso. E o Lars tinha, depois do acidente, né, em 98, né, a minha família, mais ou menos, né, tem uma origem em Niterói também, tinha lá, né, uma ligação no passado, do avô dele com o meu, né, da mãe dele com a minha, e tudo. E depois do acidente ele foi para Brasília. E a gente se aproximou mesmo, verdadeiramente, em Brasília, no Yacht Clube de Brasília. Nessa época eu morava lá também, quando ele foi lá para o Indesp, né, e depois virou secretário nacional de esporte. E o Torben estava correndo a America's Cup, a Copa América, na Nova Zelândia, no Prada. E um dia no clube, o Lars chegou assim para mim e falou: pô, Murilão, você que escreve bem e sabe de tudo, né? Porque eu tinha um monte de revista, um monte, né, de informação, que, né, sempre fui isso. E por que você não vai me atualizando do Torben, cara? Porque eu tô lá no Ministério do Esporte, não sei o quê, não tenho nem tempo e tal. Aí eu falei, não, beleza. Aí no dia seguinte, eu mandei um e-mail para ele, né? Lars, vírgula, né? Ontem rolaram 3 regatas, né? Fulano, né, ganhou, Ciclandal, esse daqui se fodeu. Legal. Aí no dia seguinte, eu pensei, bom, se eu vou mandar isso pro Lars, eu vou, né, mandar para os amigos. Aí botei galera, vírgula. E mandei assim para uns 15, 20, vai. Foi passando pro outro. Quando eu vi nesse meu mailing, tinha 3.000 pessoas. Né? E eu continuei escrevendo como eu escrevia para os meus amigos, Aí eu conheci o Hernani, né? Pastor Nick, da revista Náutica, meu grande amigo até hoje, que eu até chamo eternamente de chefe, né? Porque foi o meu primeiro emprego como, né, jornalista de vela, né? Mas tá bom, aí falei, Hernani, pô,
que ele veleja também, eu sabia que Hernani velejava, né? Aí falei, pô, Hernani, estou escrevendo para todos os velejadores do Brasil, inclusive para você, que eu sabia que ele já estava recebendo também, só não estou escrevendo em nenhuma revista. Ele falou, não tem problema, você vai escrever para mim. E Deus ajuda, eu acho, né, assim, quem tem... Quem tem vontade. Vontade, bons propósitos, né? Isso, né? Eu não tenho religião, mas eu acredito um pouco nisso assim, nessa energia do bem, né? Planta o bem, colhe o bem. Aí o que rolou? Por acaso, o Alan Adler e o Enio Ribeiro, que depois fizeram o Brasil 1 e tudo, tinham acabado de construir uma empresa chamada Vela Brasil e fazer o Match Race Brasil, que era o primeiro evento profissional da vela brasileira. Né, com patrocinadores, era patrocínio da Vivo e tal, que foi o que depois possibilitou o Brasil 1, um projeto de 16 milhões de dólares. Né? Começou com esse Match Race Brasil. A primeira etapa onde? Ali, né? Em Búzios. Logo ali, né? Eu não morava ainda em Cabo Frio, mas já tinha casa aqui, né? E tudo. Minha mãe era viva, morava aqui. E eu, obviamente, fui. Aí, Mas esse match seria mais ou menos... Eu não entendo nada dessa parte, assim. Seria tipo um boat show? Não, uma regata, competição, barco contra barco, que era como é a America's Cup, né? Por isso que é Match Race, são sempre 2 barcos, né? Entendi, só são 2 barcos? Só são 2 barcos, mas as equipes se revezam, né? Na verdade são 4, vai tendo 2 regatas simultâneas e as equipes se revezam. E isso existe ainda? Existe ainda, mas em menor grau, né? Houve ano, eu não vou lembrar qual, depois eu virei locutor oficial do Match Race, mas houve ano que teve 3 etapas, entendeu? Teve tipo Ilhabela, Salvador e Rio de Janeiro e Búzios, 4 etapas num ano. Aí eu tive a honra, o prazer e a sorte da minha primeira matéria na vida, na revista Náutica, ser a capa, porque era o Match Race Brasil, que era o primeiro evento, né, profissional de vela, né? Então estreiei com o pé direito, estreiei na capa da Náutica, né? E aí não parei mais. Aí depois você passou na revista Velejar, né? Fui diretor de redação da revista Velejar, sócio do Tonicão, né? O falecido Tonico, que está em memória lá, né? Como editor ao largo, né? No primeiro anuário, editor at large. Né? E aí foi acontecendo um monte de coisa e chega aonde a gente quer saber. Porque como você passou por toda essa história da vela, escreveu sobre a história da vela, quando a gente entrou nesse mundo, a gente percebeu que o Brasil tem um grande potencial, né, de vela. Sim. Né? Uma costa gigante, lugares lindos, maravilhosos, só que uma França, que é um negocinho pequeno, tem muito mais. São vários entraves, assim, né? Eu acho que o primeiro é cultural. Por exemplo, aqui, a gente está aqui, né? Só tem um veleiro de vocês, né? Na verdade, está um pouquinho mais para lá, não sei se a galera aí tá vendo, mas enfim. Só tem o nosso. Exatamente, mas né, só tem. Aqui mesmo, no canal de Cabo Frio, podia ter um lugar super abrigado. Né? Mas não tem, um canal que não tem baliza. Você entrou aqui, tinha alguma baliza aí? Nada. Se não fosse os amigos, você estava perdido, você não achava nem a entrada do canal, né, cara? Então, por exemplo, eu estava lá mexendo nas coisas da minha mãe, no arquivo. Aí eu achei um recorte do Correio da Manhã, que era um dos maiores jornais do Brasil, nos anos 50, de uma matéria que não era nem a Santos Rio, era a Rio Santos. Porque os barcos do Rio faziam uma regata indo para Santos para depois voltar na Santos Rio. E aquilo lá era uma matéria de meia página no Correio da Manhã, com foto da tripulação, foto do barco, né, falando, obviamente, né, minha mãe guardou porque citava meu avô lá, não sei o quê, mas entendeu, hoje em dia, se você abrir um caderno esportivo de um grande jornal, não, jamais vai ter. E não existe. Outro dia até tinha o Jorginho Zarif. Né? Nem falando da Martina, você não vê nada. Sim. Sai um pouquinho. O Jorginho Zarif foi, né, ficou top 5, foi 4º agora na etapa de Miami da Copa do Mundo da Vela. E como o futebol ainda está meio, né, de férias no Brasil, rolou lá com foto e tudo, mas né, no Globo outro dia, mas é uma coisa eu acho rara. Que isso é um ponto importante, né? O Brasil é muito do futebol só. A molecada vai pro futebol. Os próprios clubes já não tem mais aquela força, né? O clube de regata. Tinha toda aquela coisa, né? De iate clube, exatamente. E o que está acontecendo? É curioso mesmo, que
fora, assim, algumas honrosas exceções, os clubes no Brasil estão todos meio falidos, né? E clube era uma coisa tão tradicional que eu fui aqui, se você for subindo aqui, em Rio das Ostras tem Yacht Clube, Barra de São João tem Yacht Clube Barra de São João, Macaé tem Yacht Clube de Macaé. A gente nem ouve mais falar, né, desses clubes. Os clubes meio que... Mas eles existem, com lancha, sabe? Eles, vamos dizer assim, subexistem, né? Você acha que o preço dos barcos aqui no Brasil acabou atrapalhando a gente não ser tão competitivo quanto a Argentina, por exemplo? Não sei, eu sempre volto para a questão cultural, entendeu? É uma coisa engraçada. O Lars, né, eu vou parafrasear ele, né, aqui, que sempre dizem assim, né, a vela é um esporte caro, né? Aí o Lars de vez em quando diz assim, não, caro é futebol, né, a começar pelo estádio. Né, que já é uma fortuna para ter um estádio. Aí tem que ter juiz, polícia, bandeirinha, né, não sei o quê. Né, o futebol profissional, obviamente, né? A pessoa pode jogar futebol com a bola de meia. Então, você começar a jogar futebol é muito mais simples que começar a velejar. Lógico, né? Você vai precisar, no mínimo, no mínimo, ter um barquinho. Mas, enfim, mas depois, né, o esporte em si é muito mais caro. Mas a gente tem a cultura do futebol. Então, não tem problema, né? Isso se viabiliza. Na Argentina, eles passaram por uma crise tremenda, muito pior do que a nossa, né? Muito pior. E você ia num sábado no Rio da Prata, estava coalhado de veleiro do mesmo jeito, muito mais veleiro do que no Brasil inteiro. Por quê? Porque lá existe essa cultura do esporte da vela. Ou até uma amiga minha de Portugal também, ela falou, Thaís, estou super feliz por você, porque eu fiz aula de vela quando eu estava na escola. Então, quando você está na escola, né, normalmente à tarde a gente tem o quê? Educação física. Eles não, você pode escolher entre curso de vela, caiaque, não sei o quê. E tem essa cultura. Imagina, aqui em São Paulo, não, então eu tô indo pra represa que hoje minha aula de educação física é lá. Num veleiro, né? Jamais. E você comentou até que o brasileiro tem um pouco do medo do mar, né? Isso então, aí quando a gente fala cultural, né, obviamente é um conceito amplo, né, muito amplo, né? Porque tem todos os fatores que influenciam nisso. E um deles, né? Até contando para você essa história, né, citei, né, minha amiga Isabela Nicolas, né, do Mar Me Quer, né, que fez um documentário, né, muito bom sobre a história, né, daí da vela, né, no Brasil. Até recomendo aí quem quiser, né, assistir. Vamos pôr o link aqui embaixo de onde assiste. Se tiver, né? Vamos achar. Vamos achar, exatamente, que eu não sei. Bom, eu sei que lá ela DVD tem, com certeza, né? Mas a gente fala isso no Mar Me Quer, né? O Lars também, né, sempre fala isso, né? Foi assessor dele muitos anos, né? Então, obviamente, são temas que a gente, né, conversou entre nós, né? Muitas vezes, essa coisa que os três gêneros aí, né? As três etnias, né? Formadoras, né? Do brasileiro como cultura, né? Que são, né, os índios nativos, né? Os europeus, né? Colonizadores, né? E os negros, né? Escravizados, né? Por motivos diversos, mas os três adquiriram um medo e um certo horror ao mar, né? O índio porque viu chegar do mar o colonizador que escravizou ele, que trouxe doença, que, né, pegou as índiazinhas, se bem que os gostavam, né? O que salvou o Brasil um pouco foi esse cunhadismo, que o cara era de bom tom, né? Ele oferecia a mulher para o visitante. Ótimo. Então, o português chegava, né? Já chegava do mar, né? Com fome, digamos assim, né? E ganhava uma índiazinha. Né? Mas, enfim, os índios, né, não queriam. Os portugueses, salvo os pilotos, os navegadores, naquela época, 1 de cada 3 barcos afundava. Então, o tripulante médio, né, o passageiro médio, né, do barco à vela, das caravelas, das naus, ele era apavorado. Quando ele chegou num lugar, ele já atravessou da Europa para cá, ele não quer voltar para dentro do barco por nada desse mundo. E o negro que vinha no porão morrendo, né, tomando chibatada, acorrentado, não precisa nem dizer, né? Então ficou sempre uma coisa que o brasileiro gosta de praia, né? Não gosta de mar, o brasileiro gosta de praia, né? Chega até a areia ali e tal, beleza? 7 ondinhas. Isso, toma uma cervejinha, né? Agora ali o mar não, o mar é tenebroso, o mar é perigoso, né? Não é uma coisa que seja impeditiva para quem tem a cultura disso, né? De
usar os barcos, de maneira geral, como um meio de transporte, porque é um meio de transporte, né? Chegou a minha sogra, né, que é eslovaca, né, minha mulher, né, a mãe da Isabela, Suzy, né, é eslovaca, e eu ia trazer o barco do Rio para Cabo Frio, meu barco, né? E falei para elas, combinei, foi tão engraçado que eu já assumi que elas não iam querer vir aqui. A Eslováquia é um país sem mar, hein? Né? Tá lá no meião. Mas eu já assumi assim, elas não vão querer, né, vir, porque, poxa, o mar, imagina, criança, Isabelinha tem 2 anos e tal. E aí eu vi lá, né, elas falando, aí a Suzy falou assim, a gente pode ir junto? Ele falou, não, minha mãe já navegou na Croácia, né, com o meu cunhado, né, o marido da irmã dela, que sempre aluga barco lá e tal. Então meus pais já fizeram um cruzeiro lá na Croácia e tal, né, então já sabem como é, gostaram muito, não sei o que e tal. Normal, o barco, né, é isso que eu digo, mesmo um país que não tem mar, mas o barco tem lá o Danúbio, né, que corta Bratislava, né, e tal, que é um rio de integração também. Então essa coisa, o barco é um meio de transporte, né, é assim, bicicleta, carro, moto, barco, avião, né, são meios de transporte. No Brasil, o barco sempre é uma coisa meio misteriosa, né, meio perigosa, né, um negócio meio inacessível. Assim. Tem gente que acha que viver num veleiro é aquela coisa glamourosa, tomando champanhe, com roupa de linho. Ah, é verdade. Tem gente que acha que é roots, que é, né, passar perrengue. Sem tomar banho, 5 dias, não faz a barba e tal. Ninguém, não tem meio termo, né? Não, e como tudo na vida, né, tem dos dois extremos, né? Enquanto a gente tá falando aqui, né, tem velejador aí, por exemplo, na França, né, que os caras têm, né, aquele seguro-desemprego lá em euro, né? Então tem um monte de francês que vive velejando de seguro-desemprego, né? Mas a vela, ela pode ser de classe média. A gente na revista Velejar, o Tonico insistia muito nisso, né? E tinha, né, como sempre, tem sempre essas coisas, cruzeiro e regata, vela e motor, vocês sofrem isso também, um preconceito. Há quem já era da vela, porque, né, a vela normalmente vem de família. Sim, né? sim. Porque daí você não pode aí tentar, parece isso, ninguém pode entrar. Quem é que velejava na sua família? Ninguém velejava. Como assim? Como ninguém que vocês velejava. estão fazendo aqui? Exatamente, né? E não é isso, né? A real é que tem para todo mundo, né? Como tudo na vida, né? Se você pensar, né, um barco como o nosso, por exemplo, é muito mais barato que um apartamento na praia. E a classe média tem apartamento na praia. Lógico. Não. Sim. Na verdade, veleiros, hoje em dia, eu comprei o Carinamia, né, que eu negociei um apartamento lá que tinha no Rio e tal, e fiz um budgetzinho assim, né, no Excel, uma planilhinha que tinha lá uns dinheiro. Aí eu tinha que trocar de carro, né? Aí eu comecei a ver o preço dos carros. Quando eu fui vendo o preço dos carros, preço de um eu falei assim, eu não vou trocar de carro, vou comprar um barco. Lógico. Entendeu? Lógico, porque um carro bom hoje em dia custa 80 mil, 90 mil, 100 mil. Com 50 mil reais, você começa, já tem um veleiro você já tem um veleiro cabinado, legal, com conforto, que você leva a família, que você já faz pequenos cruzeiros, né? É tudo na vida, é escolha, exatamente. Pelo menos para nós, né? Para a classe média, lógico. Não, aí tem para os dois lados como tudo, né? Tem nego que não precisa ter muito dinheiro e tem nego que não pode. Que não tem escolha, né? Vai ter que pegar o busão e ir para o trabalho às 5 da manhã e ainda ser chamado de preguiçoso. Mas é o que a gente deixa bem claro, bem claro. Quando a gente fez o vídeo de custo também, a gente falou, bom, gente, estamos gastando 4 mil reais. A gente falou assim, vocês são loucos, porque como é que vocês gastam isso? Eu falo, de uma vida que a gente gastava 10 vezes mais, então, tá sendo ótimo, mas você consegue também com menos. É a mesma coisa a vela, você vê essas velas assim de quem corre regata, o negócio é fininho, maravilhoso, lindo, brilha. Aí você vai ver, nossa, tá lá, assim, formando uma barriguinha, mas não, e detalhe, né? É a escolha dele, ele, entendeu? Ele gosta da regata, o importante pra ele é a vela. Pra gente, nossa, o importante é a casinha tá em ordem e a gente conseguir mover, entendeu? Lógico, então, tem pra tudo, tem pra tudo. Vela de regata, tem neguinho que corre 5 regatas, troca a vela.
Vai para um campeonato novo, bota uma vela mas nova, é igual porque é Fórmula o... 1, né? Exatamente, aí é o altíssimo nível, né? É altíssimo rendimento, né? Em compensação, tem barco de cruzeiro aí, né? Que tem vela aí que tá há 15 anos, você vai, né? Remendando, reformando, né? Não sei o que, vai ficando barriguda, né? Tira a barriga e vai embora, pô. E o vento é de graça, né? O mar, do ponto de vista do poder público, ele é meio terra de ninguém. A verdade é essa. Vamos investir para quê? A prefeitura, ela bota lá ponto de ônibus, não sei o quê, mas ela não faz um pier público, não faz uma rampa pública, porque ela considera isso. Primeiro que tem essa visão, né, cultural de que barco é uma coisa de elite. Aí você vê numa cidade como Cabo Frio, que é uma cidade originalmente de pescadores, né? Aqui, no nosso fundo aqui, não tem nenhum barco aqui, sério, que essa câmera está captando que seja de elite. Exato. E a verdade é que a gente é muito carente de governo, né? O Brasil é um desgoverno, né? O governo, os governos, né, de modo geral, né, sejam de que cor ideológica, né, for e tal, agora infelizmente... Porque né, já passaram todas as cores. Exatamente, Governo, a gente sabe que eles governam por um propósito que não é o bem comum, né, que teoricamente era o que o governo tinha que fazer, né. Então um governo que não está conseguindo, né, qualquer ente da federação, seja municipal, estadual ou federal, um governo que não está conseguindo atender ainda a necessidade básica, ainda não consegue dar um colégio decente, um transporte decente, uma segurança pública decente, uma saúde decente para a população, realmente fica complicado, né? E eu já trabalhei em governo e tudo, e quando a gente quer até dar uma força, né, e cobrar, você dizer isso, construir um pier. Aí o cara que é mais sério, que também existe, isso também tem que se falar, né? Porque senão também generaliza e diz, todo mundo do governo é um bando de ladrão. Não é, tem neguinho que trabalha. Mas esse cara que é sério, que a gente quando trabalhar, né, em governo, né, lá em São Paulo, né, foi assessor do LAR, secretário de esporte, né, e trabalhei, né, no Palácio Planalto, em Brasília e tudo. Você vai lá e identifica aquele cara que é sério. Aí você, né, vai e quer dar uma força dessa coisa náutica, né? Aí o cara é sério, aí ele diz assim, eu tenho X aqui que eu tenho que fazer um monte de coisa que é prioridade zero. Não vou gastar dinheiro, né, com, entre aspas, supérfluo, né? É meio que o ovo e a galinha, né? Primeiro tinha que ter a demanda, ser algo importante, para depois o governo fazer. Essa que é a coisa. Mas nunca vai ser importante se o governo não incentivar. Mas aí, por exemplo, tem toda essa parte de governo e federal e tudo mais, de, por exemplo, trazer barco de fora, você não consegue, a não ser que seja zero. Isso. Tem toda essa coisa que teve a gente só tem fica 6 meses no Brasil, que é uma loucura. Imagina uma costa, né? Imagina. Vocês saíram de Santos quando? Dia 22 de maio de 2017. Chegaram em Cabo Frio. Aí você obriga um gringo. Pois é. Que a gente teve uns amigos assim que tiveram exatamente, a ficar 6 meses na costa do Brasil. O cara nem quer vir, ele passa direto. Ele para assim, abastece no Brasil de qualquer coisa e vai para o Uruguai, para a Argentina, fica lá, já atravessa direto para a África do Sul, sobe para o Caribe. Então, mas eu acho que isso inviabiliza. Porque, por exemplo, eu acho que isso atrapalhou muito a vela, né? Porque assim, até os anos 80, que é mais ou menos nosso barco, 80 e pouco, ainda tinha essa facilidade de trazer barco, de construir barco. Aí depois, tanto que a gente vê o barco de 80 e pouquinho, aí pula, fica um tempão sem nada, e aí volta agora que tá voltando mais ou menos. Nacionais, então, tipo assim, que com a crise, né, com a última crise, que também foi a pior recessão, né, da história do Brasil, né? Os estaleiros ficaram numa situação muito difícil. Na verdade, vai assim em jorros, né? Quando a economia, né, aqueles períodos assim, né, que dá uma melhorada, aí começa, né, de novo. E por isso que, de certa forma, a vela de competição, ela é mais estável, não que ela cresça. Né? Eu até acho que, sinceramente, se a gente fosse fazer assim, na ponta do lápis mesmo, estatisticamente, eventualmente acho que até diminui também, assim, mas é muito mais estável, né? Não é um gráfico assim, né? Que, sabe, sobe, desce, né? Ele vai indo ali, aí dá uma quedinha, dá uma aumentadinha, dá uma quedinha,
Porque é isso aí, já é tradicional, já tem os clubes tradicionais. Tem pessoas com dinheiro que investem em patrocínio. Exatamente, é coisa de família, né? É tipo Sim, que deixa de comprar um carro para comprar um barco, né? A vela brasileira, por exemplo, esportivamente, é de muito sucesso, né? Só tem 3 velejadores no planeta com 5 medalhas olímpicas, 2 são brasileiros, é o Robert Scheidt e o Torben Grael, né? Agora, na Olimpíada, né? Só teve uma medalha, que até para vela, entre aspas, é pouco, também rola uma crítica e tal. Mas, se você for ver, quase toda a equipe brasileira foi para as regatas finais, ou seja, teve no top 10. Então, assim, a vela esportivamente, o segundo esporte em número de medalhas, que trouxe mais medalhas para o Brasil, atrás do judô, e o judô só passou agora, no Rio, que até então era o esporte olímpico, né, com o maior número de medalhas. E um esporte que um nadador, o Phelps, vai lá e ganha trocentas medalhas. O Torben Grael, o Robert Scheidt, o Lars Grael, o Jorginho Zarifa Martini, ele vai lá para ganhar uma medalha. Só dá para ganhar uma. E é uma a cada 4 anos. E assim mesmo era o esporte que tinha o maior número de medalhas. E ainda é o que tem o maior número de ouros. Então é um sucesso. Uma coisa interessante também é o lado feminino nessa coisa, né? Isso que é legal. Também vem aumentando, Isso né? é legal. Tipo, antes era muito homem, né? E agora as mulheres mesmo vieram as últimas medalhas, né? Inclusive, né? Você vê aí em Pequim, né? A primeira medalha, um bronze, né? Fernando Oliveira e Abel Suano, 470, né? E agora já o ouro da Martini e da Caena, né? E Patrícia Freitas, né, que é da prancha, né, velejando, né, no altíssimo nível, né? As meninas né, vêm com tudo, né? Mas isso é também um pouu da nossa época, né? Essa coisa das mulheres, né, se lançarem e não aceitarem mais. Esporte de homem, esporte de mulher. Porque, Exatamente. Não tem mais esse negócio cultural, de homem e de mulher, né? Mas era cultural de uma, né? Aí você faz isso, você faz aquilo. Futebol é de menino, não sei o que. Aí de repente vem a seleção feminina também. E hoje, pô, você vai num brasileiro de Optimist, é praticamente meio a meio mesmo. Nem fiz essa conta, podia até fazer no anuário, né? Que de botar a súmula, pode até ver lá, né? É legal. Mas é legal mesmo, é porque das mulheres. Exatamente, porque é praticamente meio a meio. Pô, você olha assim, é menino e menina, e as meninas andando na frente dos meninos. Agora, é um esporte que tem a parte física, mas tem a parte intelectual também, né? O que sempre me estimulou muito na vela, eu achei até legal o comentário que o Hélio fez no grupo de vocês, né, do WhatsApp, né? Que eu entrei lá, gostei pra caramba. Foi até curioso, tenho que até contar isso pra vocês, porque vão me botando nos grupos. Eu não sei. Não, eu vou entrando em todos, mas eu às vezes não sei. Então eu não sabia que era um grupo tipo do projeto de vocês, entendeu? Eu achava que era mais um grupo geral, assim, de, né, tipo, volta ao mundo, né? E tal, né? E acho legal isso de ter gente lá que não velejou, que vocês estão trazendo, sabe? Porque se vocês sentirem a crítica, né? Essa crítica, vou até usar, né, um termo assim, uma babaca, né? Que eu acho que é a crítica babaca, né? De uma reserva de mercado, tipo, tem que velejar há 30 anos para fazer. Isso é que vai justamente reforçar os preconceitos que impedem uma maior popularização da vela. Porque se a pessoa como vocês, que estão dispostas a largar tudo, né, a se enfiar num barco, a viver num barco, né, a enfrentar esse desconhecido, né, por mais que você se prepare e tal, e vocês querem compartilhar isso, pô, isso é um barato, isso a gente que é bacana. Ouve de tudo, a gente ouve desde preconceito, como também gente que fala assim, nossa, me deu um tapa na cara, 20 anos que eu velejo só na Bahia, ali de X lugar, e não saio porque eu tenho medo, mas aí vem vocês que não velejaram e saíram. Mas é muito legal você falar isso, é muito legal, porque assim, a gente sempre é bem recepcionado em todos os lugares, mas às vezes as pessoas não chegam e tocam desse jeito, e aí eu fico Thaís, mulher ainda, mais emocionada ainda.
Mas é legal, porque eu acho que é isso, tem que vir mesmo, até sem esse conhecimento, falar que, pô, a gente vai ser mega velejador, cara, a gente vai atravessar o mundo só. Não vamos, mas Você a nem gente. quer isso, você quer viver, né? Mas só de estar tendo essa experiência, o pouco que a gente veleja às vezes, pô, às vezes desligar o motor. Se a gente pudesse, a gente velejaria todo tempo, mas às vezes a gente não tem como. Aí quando você desliga aquele motor e ouve a vela, Que alívio, né? é só de sentir essa... Eu me irrito. Ele testemunhou. Eu me irrito com esse negócio, eu gosto de velejada. Então. Que é motor. Não, liga o motor, lógico, ninguém gosta, né? Barulho, trepidação. Né? Então só de pessoas que não conhecem isso, igual a gente não conhecia, até essa sensação de entrar num barco e aí você ouviu o barulho da água batendo, assim, você ter sua casa se movimentando. Putz, é muito bom, é muito bom. E tem muita gente que tem medo por causa disso, tipo, pô, eu não sei velejar, pô, eu não sei... Sabe? E eu acho que não, vai aprendendo. Aos desmistificar, né? Depois que também a gente vai adquirindo uma certa experiência, né? E tudo, eu tive a oportunidade de velejar, né? Em vários lugares do mundo, né? Atravessar o Atlântico uma vez, eu vou atravessar, né, agora de novo. Foi Cape Town, né? Para Cape Town, que foi tranquilíssimo, aliás, né? Diga-se de passagem, né? Já peguei muito pior em Santos Rio, em Vitória Trindade. Né, Você não vai mentir falando que a onda cobriu? Não. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, com os meus leitores. Eu tenho um amigo que me sacaneia até hoje, amigo meu de Brasília, né? Tony, que diz assim, né, capitão, aquele velho compromisso com a verdade, né? Eu digo, pô, alguém tem que ter, né? Eu não vou mentir, mas né? a gente não mente nada também. Eu lendo o grupo, né, de vocês, o Hélio Magalhães, né? Que é uma referência, né? Até brinquei lá, lógico, eu respondi lá, né, chamei mestre, né, não, acho que nunca nem velejamos juntos, eu e Hélio, né, mas, né, claro que é uma referência para todos nós, né. O Hélio escreveu uma coisa bem legal que eu achei lá, que diz que a gente tá numa regata com a gente mesmo, né, que mesmo no cruzeiro, né, você tem que fazer esse jogo mental, né, não só da navegação, mas da regulagem do barco também, né. Então eu achei legal ele ter dito isso, né? Que mesmo quando você não está numa regata mesmo, né? Você está sempre correndo uma regata com você mesmo, porque você quer melhorar, você quer, né, ajustar melhor o pano, você quer fazer uma navegação melhor, né? Qualquer coisinha muda bastante. No cruzeiro, que é longo prazo, muda muito mais ainda. Mesmo os caras mais competitivos, né, que eu conheço, né? De regata são todos, exatamente. Pô, eu velejo, né, com Torben, velejo, né, sou navegador dele, teoricamente, no barco de cruzeiro dele, que corre regata, que é um clássico, é o Lady Lu, pô, é faca nos dentes, né? Ele, né, fica puto, né? E tal. Mas mesmo o velejador mais competitivo que você conhecer, ele tem que ser um cara sensível. Porque se ele for uma pessoa embrutecida por qualquer coisa, ele não será um grande velejador, porque ele tem que ter uma sensibilidade. Ele tem que... Pode não ser a sensibilidade para outra área, sei lá, né, com a mulher dele, com o filho dele, né, com o bichinho de estimação, como né? Os que eu não conheço, mas do vento, do mar, da corrente, da natureza, ele tem que trabalhar essa sensibilidade. Mas a gente senão ele não chega também no alto nível. A gente está sentindo tudo isso e é muito legal ter esse contato com a natureza mesmo. Pô, reparar a maré, reparar a troca de lua, pô, vai entrar a lua cheia, a maré você vai se desenvolvendo sozinho, né, com o dia a dia. Então você começa a reparar, o tempo está mudando. Isso, começa a olhar para as nuvens. Mas é uma coisa que em São Paulo você nem se toca, porque se mudar o tempo não vai mudar nada. Não, a verdade, as pessoas nem olham para cima, né? Imagina, só na cidade grande você nem vê o céu, né? E o vento na cidade não... Tanto faz cheio de prédio, né? Da onde vem. Exatamente, você nem sente, né? Se vai vir frente fria, tanto faz, põe o meu casaco. Nunca tinha pensado no vento sudoeste na vida. É verdade, né? Ou aqui, no caso, Nordeste. Não, a gente fica aí, né, ligado, né? Ainda tem muito que aprender, mas mesmo assim a gente ainda, esses dias no barco eu vi um livro de vela que deram pra gente, super, assim, pequenininho, fininho, mas complexo. Eu falei, Beto, você vai ler isso aqui que tá parado? Ele falou, Thaís, quando eu li, eu
não entendi entendia, nada. sabe? Não Que conseguia. É um livro de ajuste fino de vela, né? E aí ele falou, não, agora eu vou ler, porque agora pelo menos eu tô entendendo Você um pouco já mais. sabe, né? É um tijolinho sobre o outro, né? Não dá pra pular fase. Não, e não vai parar nunca, né? Mas é muito bom dividir, assim, experiências, histórias com você, assim. Eu acho que o Murilo mesmo também veio pra enriquecer a vela, né? Com tanta informação, porque querendo ou não, a vela era uma coisa mais informação e eu acho que vem crescendo cada vez mais. É uma coisa que, por um lado, é uma coisa que está aumentando, que é a informação. Verdade. E aí, quem sabe, com mais informação, mais pessoas venham A pro mar. informação tá mais acessível agora, né? Isso é ótimo, é isso que eu digo, a iniciativa de vocês, pô, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer e uma honra, né, poder falar um pouco, né, de vela, poder estar com velejadores, né, e essa daí é uma coisa que eu escolhi, né, para minha vida. E sei que vocês escolheram para a vida de vocês também, então sabe que eu desejo do fundo do coração sempre bons ventos. Né? Muito obrigada. Gente, quem gostou do vídeo, curte, compartilhe qualquer dúvida aí que vocês tenham mais relacionado à vela, sobre a história da vela, livros, eu acho que com certeza se tiver... Opa, anuário, galera, anuário 2018. Mas tem alguma lista de livros assim que você acha legal, assim, da história da vela? No seu site, né? No site até já me cobraram isso e uma das coisas que é uma grande ideia que já tinham me dado, né, e eu pretendo fazer é uma lista de filmes e de livros de vela. Então se você puder também até compartilhar que a gente bote, com a né, gente. no anuário, no site, a gente tá... Porque sou só eu e uma pequena equipe de guerreiros, né? Que fazemos isso aí, exatamente. Então, não dá para fazer tudo, mas a gente chega lá. Mas é legal. Então, se alguém quiser dicas, depois eu vou pedir pro Murilo passar essa lista pra gente colocar aqui. Mas é sempre bom, porque livros, assim, náuticos também é uma coisa que tá aumentando e é legal compartilhar. Quanto mais informação, sempre melhor. Isso aí. Maravilha. Valeu, obrigado. Tchau, bons ventos. Bons ventos a todos. Tchau, bons ventos a todos.